O que traz o inspetor Molinaro de novo aqui é falar sobre o Maio Amarelo. E muita gente olha assim, vê policial e tal, acha que ali é sinônimo de penalidade, quando na realidade ele está ali querendo realçar a necessidade da gente se proteger, né? A cadeirinha da criança lá atrás, você usa porque quer preservar a vida do seu filho ou porque está com medo da multa? Não é esse Com certeza. a inversão da lógica? É a inversão da lógica. Quando a gente fala de cidadania, a gente fala exatamente disso. Da pessoa pensar que alguns deveres que ela tem que cumprir não é pela punição, mas existem as regras para que todo mundo tenha harmonia no trânsito e tenha segurança no trânsito. E aí, quando a gente fala sobre o policial e alguns direitos, a gente está lá para preservar o direito do cidadão. Quando a gente faz uma multa de velocidade ou uma notificação de velocidade ou de embriaguez, que hoje é o mais importante, é a pessoa lembrar que a gente está tirando aquele usuário da rodovia para que ele não coloque em risco os outros. E essa conscientização dele próprio, para preservar a vida. Eu falo que a principal missão da polícia é salvar vidas. E quando o senhor fala isso, é o que a gente sempre trabalha na rodovia com o nosso usuário e no nosso trabalho de educação de trânsito. É começar a pensar que você tem que cumprir certas regras, não pelo policial. Porque se você sofreu um acidente, o policial vai estar lá no posto, o policial só vai atender o acidente. Ele tem que pensar que se ele sofreu um acidente, quem vai sofrer é ele, a família dele, ou às vezes pessoas que ele nem conhece, que vão estar envolvidas nesse acidente. Então, o controle da velocidade, o uso do cinto de segurança, a cadeirinha tem que partir de dentro para fora, né? Não por uma pressão externa. A campanha esse ano do Maio Amarelo está mais focada na questão do motociclista? Eu estou te perguntando isso porque às vezes a gente passa na rodovia, aí vem motociclista pela esquerda, pelo centro e pela direita. Eles não têm um local certo para ultrapassar? Sim, na verdade o motociclista tem que se comportar como um carro. Ele tem que ocupar a faixa e ele não deve, não pode ultrapassar entre os veículos, né? Na verdade, isso é uma infração de trânsito que pode ser punido com multa. Só é tolerado de alguma maneira quando o trânsito está parado. E aí sim é tolerado, mas não existe faixa de rolamento. A moto é um veículo que tem que andar na faixa de rolamento como qualquer outro veículo. E ultrapassar como o veículo, usando a faixa e nos de locais rolamento. adequados. Faixa dupla amarela, não, de jeito nenhum. Né? Porque, de alguma maneira, até se houver algum risco, o que ele vai fazer? Ele vai forçar a passagem entre os dois veículos e pode provocar um outro acidente. De repente, ele nem sofre o acidente. Sofre o acidente o cara que está... E o susto? Motorista. E eles o susto? Passando lá com descarga livre, e o camarada está no volante. E o senhor pensa numa rodovia como uma Dutra, os carros se movimentando, se passa uma moto e o motorista se assusta, ele vai para o acostamento. E se tiver alguém no acostamento? Ele vai bater em alguém no acostamento e essa moto vai embora e ninguém vai saber que aconteceu o acidente. Então, a conscientização do motociclista é isso. É ele pensar que ele pode provocar um acidente que nele nem até se envolva, mas pensar no terceiro, a cidadania, que todo mundo vive em sociedade e harmonia. Quer dizer, não se preocupar só com eu tenho que passar, eu tenho que passar com segurança para não colocar em risco os outros que estão junto comigo. O Maio Amarelo está se desenvolvendo em vários trechos da rodovia Dutra aqui no nosso Vale do Paraíba. É no Brasil todo, mas aqui no Vale... Nós estamos tendo alguns eventos pontuais sobre o Maio Amarelo, né, de reflexão, porque, na verdade... inclusive. Exatamente. Hoje a gente vai trabalhando com os motociclistas em Cachoeira Paulista. É um projeto que a gente já teve desde o ano passado, que vai resgatar exatamente o que a gente tem conversado. Nós reclamamos da formação do nosso motociclista e a gente precisa dar formação para ele. Muitos deles não se comportam corretamente no trânsito porque, de alguma maneira, ele não teve acesso a essa informação. Então, a gente precisa, através do grupo de educação de trânsito, fornecer essa informação para esse motociclista para que ele trabalhe ou para que ele conduza essa moto com segurança. Então, nós temos um trabalho piloto em Cachoeira Paulista onde a gente conscientiza esse motociclista. É 1 hora e meia teórico e 1 hora prático, onde ele conhece melhor o equipamento, por que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, conhecer a técnica e aí buscar o comprometimento do nosso motociclista, do nosso usuário da rodovia e nos ajudar na redução de acidentes de trânsito. Como é que o usuário tem se comportado em relação a essa campanha, entrega de panfletos, coisas assim do gênero? De uma maneira geral, o nosso povo ele é bem acessível a isso, porque a gente sempre lembra que quando a gente muda, a sociedade muda. O que a Polícia Rodoviária Federal hoje tem feito e tem conseguido resultados positivos, como o senhor mesmo sempre fala, e eu fico muito feliz pelo senhor gostar da nossa polícia e reconhecer nosso trabalho, é que quando a polícia muda, a sociedade também muda a visão dela com a polícia. Então, todo o nosso sistema, o nosso combate à criminalidade, à educação de trânsito, quando você sorri para o seu usuário, quando você compromete ele na nossa causa, a gente fala para ele, nos ajude a reduzir o acidente de trânsito, ande devagar. Então, muitos têm uma resposta positiva. Porque, às vezes, sempre vem aquela imagem longe, né?
Eu brinco muito quando eu faço esses trabalhos educativos, que eu falo o seguinte: a gente encontra com o policial em duas situações. Quando a gente sofre acidente e quando a gente sofre uma multa. Então, a gente nunca tem uma lembrança boa do policial, só tem uma lembrança, né, de uma situação negativa. Então, o trabalho de educação de trânsito é exatamente buscar com o nosso usuário esse comprometimento, e ele vê que o policial também é um cidadão, também é um usuário, também se preocupa com a segurança. Mudar essa imagem, né? E aí a gente constrói uma nova polícia e, se Deus quiser, a gente vai construir uma nova sociedade. A campanha do maio vai até que dia? É o mês inteiro de maio, né? Até É o mês inteiro. Mas o grupo de educação de trânsito não para. A gente continua todo ano com trabalho de conscientização, convite, né, que a gente recebe das empresas, das escolas, das instituições para palestras. A busca dessa formação do nosso usuário, levar a informação para o nosso usuário e comprometer o nosso usuário na nossa causa. A gente fala, por exemplo, né, no caso de um funcionário de uma empresa, ele produz, né, várias peças por dia, né? A nossa produção é medida através da redução de acidente. Então, quanto menos vítimas nós, né, tivermos na nossa rodovia, vai ser a medida, né, a nossa excelência como funcionários públicos, né? Como funcionários, quer dizer, quanto menos a gente produzir, quanto menos vítimas forem produzidas, melhor nossa eficiência como instituição. Olha, e tem um detalhe muito interessante, né, que é a questão da vingança e do ódio ao volante. As pessoas têm que maneirar, dirigir sem ódio, né, porque para se vingar de uma fechada, de uma situação até que foi involuntária de um outro motorista, tem gente que sai em desatino, em perseguição, joga o outro para o acostamento, e isso pode causar um acidente gravíssimo, aliás, não são poucos. Com certeza. Isso daí entra muito na parte de psicologia do trânsito, né? Da parte da consciência, né? Quando a gente fala, mais uma vez, da cidadania, mas a gente fala do nosso cidadão ter a consciência que, quando ele está num veículo, quando ele está conduzindo um veículo, ele está operando um equipamento, né? Muitos que estão na rodovia trabalham em empresas, trabalham em firmas, né, que têm operar uma máquina. E quando ele vai para a rodovia, ele perde essa consciência que o carro também é um equipamento, que tem todas as regras de segurança a serem cumpridas, que tem que ter todo um cuidado, por quê? Porque pode machucar alguém. Então, essa consciência é muito importante, que ele não é um instrumento, né, para se vingar ou para ser melhor do que ninguém. É simplesmente um equipamento de transporte que ele vai usar para sair do ponto A para o ponto B. E se ele não operar com segurança, ele vai se machucar ou vai machucar alguém. Olha, eu sempre fico feliz de poder estar aqui contribuindo para que as pessoas vejam no policial um amigo, uma pessoa que está querendo evitar que alguma coisa grave nos aconteça. E a Polícia Rodoviária Federal tem tido esse papel, não só com relação à prevenção no trânsito, mas também evitando, né, o tráfico de drogas, o tráfico de armamento e as situações que agridem o motorista na pista, como essa ação que se desenvolve ali na altura de Jacareí, na saída do pedágio, onde muita gente joga pedra na estrada para prejudicar o motorista e assaltar. Eles estão ali, vigilantes, são amigos da gente. Importante frisar.